2009 tem a questão 26, que fala no enunciado: hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima, que diz respeito apenas à família, a menos, é claro, que se trate de uma personalidade conhecida. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Para um historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações importantes para que se compreendam, por exemplo, a vida política nas sociedades. O enunciado da questão vai fazer um questionamento referente aos sepultamentos, que diz o seguinte: no que se refere às práticas sociais ligadas ao sepultamento, a questão está um pouco obscura e entender primeiro como era feito esse procedimento em povos da antiguidade, povos da Idade Média, os povos modernos, os povos contemporâneos e inclusive aqui no Brasil, porque tem essas alternativas todas aí. Consequentemente, ao entender cada forma de como cada povo fazia o seu sepultamento, é que nós vamos encontrar a resposta certa. Para isso, vamos ver a sequência. Na alternativa A, nós temos a seguinte proposição: na Grécia Antiga, as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas, porque o mais importante era a democracia experimentada pelos vivos. A questão vai nos levar à forma que, mesmo vivendo uma democracia, eles não se importavam com a questão fúnebre, com a questão da morte. Em verdade, pois os gregos tanto se importavam com a morte que eles faziam um funeral para o crematório e parava-se até guerras, como o caso que acontece na Guerra de Troia, quando tem-se a morte de Heitor, a guerra fica parada para que a família troiana pudesse cremar Heitor. Então é inverídico isso dizer que o sepultamento na Grécia não era tão importante. Na alternativa B, fala sobre a Idade Média e que a Igreja tinha pouca influência sobre os rituais fúnebres, preocupando-se mais com a salvação da alma. Se torna uma inverdade pelo seguinte fato: a Igreja não se preocupava com a alma, e sim com o corpo. E como quem mandava na Idade Média era a Igreja Católica, a questão era fazer bem feito o sepultamento. Na alternativa C, vai falar sobre o Brasil Colônia e diz o seguinte: no Brasil Colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia social. Achamos a alternativa. Assim como hoje acontece, vem as práticas no Brasil de sepultamentos, vem desde o Brasil Colônia, onde a pessoa, sendo muito importante politicamente, ele vai ter um funeral regado à importância de sua participação política. Hoje, os políticos, para realizar o seu sepultamento, passa-se até 5 dias fazendo visitação do público, assim como os artistas. Então, no Brasil Colônia, o Brasil sempre sepulta, faz a realização fúnebre de acordo com a sua hierarquia social. Da sociedade paupérrimas, por assim dizer, o funeral é como se fosse um indigente. Já uma pessoa super importante, seja ele politicamente, seja artisticamente, ele vai ter um funeral, terá uma importância maior. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C.